o ônibus já temos. Mas o que será que a gente vai precisar fazer para começar a chamar ele de casa? Oi, gente, eu sou o Davi. E eu sou a Paula. E nós somos do canal Vida na Estrada. Se você ainda não nos conhece, nós compramos esse ônibus maravilhoso e a gente tá lutando muito para conseguir chamar ele de casa. É, gente, muita coisa aconteceu desde que a gente comprou o ônibus, né, em julho de 2023. E hoje a gente vai mostrar pra vocês aí os detalhes da construção, tudo que a gente fez nele até agora, que não foi pouca coisa. A gente já teve muito trabalho e depois de tudo isso, né, depois de recapitular aí pra vocês como que ele tá agora, a gente vai fazer um tour mostrando tudo. Exatamente, viajantes. Se vocês querem saber como ele tá hoje, dia 17 de fevereiro, fiquem até o final do vídeo, que antes de recapitular todas essas coisas que a gente fez, né, vocês vão ver, a gente destruiu o ônibus praticamente pra agora começar a montar. Então fica até o final do vídeo que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Então, começamos retirando todos os bancos, né, do ônibus, que parece ser fácil, mas na realidade foi bem complicadinho, até porque foi a primeira etapa, né, e os parafusos dos bancos, eles não saíram com tanta facilidade. Exatamente, galera, esse ônibus aqui, a gente já falou no outro vídeo, ele é ano 2009. Sim. Então ele já tem 15 anos, então assim, faz 15 anos que cada parafuso que a gente tirou desse ônibus tá preso ali, né? A gente achou que seria fácil, né, que daria pra tirar com a parafusadeira, mas na verdade a gente teve que usar ali uma chave catracada pra conseguir forçar mais manualmente, e ainda assim tiveram alguns parafusos que não saíram. Exatamente, tiveram alguns que eu tive que deitar embaixo do ônibus, segurar a porca pra Paula em cima, conseguir fazer a força, porque eles estavam girando em falso, né? É, gente, mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu retirar aí todos os bancos, que já deu uma diferença enorme no ônibus, ele ficou muito mais espaçoso, e aí depois disso a gente retirou também os apoios de mão, né, que a galera fica segurando lá em cima. É, aí depois que a gente fez tudo isso, a gente conseguiu ter uma noção do tamanho que realmente ia ser a nossa casa, né? E continuando a saga dos parafusos, depois de tirar os bancos, a gente foi pro piso. Muita gente achou meio estranho a gente retirar esse piso de alumínio, né? Afinal, alumínio eu acho que é o melhor material pra gente ter no nosso piso, que não vai oxidar, não vai estragar, não vai enferrujar. E isso daqui é uma coisa muito preciosa. Mas fiquem tranquilos aí, todo mundo que ficou de cara, que na verdade a gente quis tirar o piso pra ver como que tá a estrutura interna. Vocês vão ver, nosso ônibus ficou praticamente esqueleto, mas foi muito massa, porque a gente conseguiu ver toda a estrutura dele de baixo, né? E conseguimos ter noção de realmente como que tava a nossa futura casa antes de começar a construir. É, a gente conseguiu ver se tinha alguma parte que estava enferrujada, né, e que ia precisar um pouquinho mais de atenção. E também essa retirada do assoalho foi bem importante aí pra gente, porque foi aí que a gente começou também a gravar os Reels, né, que deram muito certo lá no Instagram. Outra coisa muito importante também da retirada do piso é que a gente conseguiu ter noção da onde que a gente ia conseguir colocar a nossa caixa de água suja, né? Sim. Que é aquela caixa que desce do banheiro, do ralo do banheiro e também do ralo da cozinha. E aí veio a parte da limpeza. Gente do céu, que trabalhão que deu fazer a limpeza. A gente achou que não teria fim, era muita terra, era muita sujeira. Quanto mais a gente ia limpando, mais sujeira aparecia. E olha que a gente tá acostumado com terra, galera, porque agora a gente tá morando no sítio, então assim, terra é o nosso dia a dia, mas a gente ficou de cara, como que pode acumular tanta terra dentro de um ônibus? E aí a gente começou, né, lavando ele com a VAP, né, com mais pressão pra ver se as sujeiras saíam com mais facilidade. E aí depois disso a gente acabou usando também alguns produtos de limpeza mais potentes, né, uns produtos de limpeza automotivos. Pra passar esses produtos, a gente comprou até aquele fazedor de espuma, galera. Compramos o mais baratinho, na verdade, né? Mas aqueles lá que tem o vídeo de carro, que o carro fica todo coberto de espuma, né? A gente testou no nosso ônibus. É, lavamos o ônibus várias vezes, ele não ficou assim brilhando, mas tá bem melhor do que tava no início, né? Sem toda aquela terra e sujeira. Depois fomos pra uma das partes mais legais e mais assim que deu diferença no nosso ônibus, né? Se bem que a gente tinha tirado o piso, né? Mas galera, arrancamos fora todas as janelas. Essa janelona de ônibus, né? Pra vocês terem noção, a janela do nosso ônibus, ela tem 1,25. Vocês podem estar pensando, o ônibus tem 15 anos, então faz 15 anos que elas estão muito bem presas. Mas, já vou adiantando que a gente usou a cabeça e utilizamos a saída de emergência para retirar as janelas. E por incrível que pareça, né, as saídas de emergência foram mais fáceis do que a gente imaginava. A gente pensou que teria que fazer muita força para conseguir retirar, né, mas não, foi bem facinho. A gente até pegou as janelas que não tinham essa saída, viramos elas de cabeça para baixo, né, para conseguir trocar o lado e utilizamos para tirar as janelas. Então foi só fazer um pouquinho de força ali naquele cabo da saída de emergência. Até a Paula mesmo conseguiu tirar, pra vocês terem noção. As primeiras foi eu que tirei. Aí a borracha já ia saindo, né, já ia desgrudando ali e o Davi ia do outro lado, ia segurando e a gente ia empurrando. E elas saíram. Não quebramos nenhuma janela, deu tudo certo. E aí depois das janelas, né, a gente continuou retirando tudo que era possível de dentro do ônibus e foi a vez do exaustor e da clarabóia. E pra retirar eles não teve muito segredo, a gente tirou todos os parafusos, né, que a gente conseguiu e
depois disso a gente usou a esmerilhadeira pra cortar. A esmerilhadeira é aquela pequenininha que corta, que é muito potente, que usa pra lixar também. A gente tá usando muito ela. Acho que é a que a gente mais usou, porque o que a gente teve que cortar pra tirar desse ônibus aqui não é brincadeira. A gente usou ela, galera, inclusive pra tirar o bagageiro, que ainda não é bagageiro, né? O ônibus, ele tem meio que o desenho do que a gente vai fazer a porta do nosso bagageiro, que vai ser embaixo da cama, mas não sai. Então eu tive que cortar toda a fibra de vidro em volta, né? Pra depois a gente conseguir fazer, colocar umas, como que fala? Umas dobradiças em cima, colocar uma tranca e tudo mais pra gente ter um bagageiro gigante, porque assim, é uma casa como se fosse a garagem, vai ter o nosso gás, vai ter a caixa d'água, vai ter o aquecedor de água também, vai ficar tudo lá embaixo. E o que mais de grande, assim, a gente quiser guardar na garagem, né? E aí a gente retirou também essas escadas que estão aqui embaixo, e elas não foram nem um pouco fácil, assim, de retirar, porque os parafusos, eles estavam bem grudados na fibra de vidro, então a gente teve que cortar e fazer de tudo que era possível pra conseguir tirá-la daqui. Não foi nada fácil, galera. E outra coisa que também não foi nada fácil foi um ferro lateral, que a gente, assim, penou muito pra conseguir arrancar. Esse ferro, ele sustentava o banco dos passageiros, né? O banco dos passageiros era o seguinte, tinha o apoio, tinha a perninha que ficava no centralizado, no meio do ônibus, e aí ele levantava, né? Aí ia até a lateral, e tava apoiado nessa lateral. Só que o problema é que era uma barra e tinha uma chapa, e nessa barra e chapa que tá colada, vocês vão estar vendo aí no vídeo, eu sei que é difícil de entender, tinha muita poeira. Então a gente lavou o ônibus antes, mas depois a gente foi ver que tinha camada e camada de terra e poeira ali, e a gente não tinha outra escolha, né? Porque pra depois a gente botar o isolamento, fechar, fazer tudo bonitinho, não tem como a gente deixar toda aquela terra ali no meio. Sim, e essa chapa, ela tava soldada no ônibus, né? Então, assim, deu muito trabalho. Eu acho que até agora foi uma das coisas que mais deu trabalho de conseguir retirar. Sim, disco de corte a gente usou mais de 50, porque eu tinha que colocar ele no meio da solda ali, né? Porque precisava ser uma estrutura forte pra aguentar os bancos, mas conseguimos vencer mais essa etapa, e esse é um dos motivos que às vezes a galera pensa, nossa, mas ou eles estão demorando e tudo. Galera, tipo, é muito difícil essa coisa aqui. Às vezes dá muito trabalho. Às vezes um simples parafuso, às vezes é mais de meia hora pra gente conseguir tirar. Primeiro, porque a gente não tem experiência, e segundo, porque é difícil mesmo, é difícil. É difícil e é demorado também, né? Pois é, gente, depois de tirar tudo isso de dentro do ônibus, né, tudo que a gente conseguiu, descobrimos alguns pontos de ferrugem. E aí, como que a gente fez pra tratar essas ferrugens, né? A gente começou lixando, então a gente lixou toda essa parte da estrutura de baixo aqui do ônibus, a gente lixou ela inteira. Lixamos também aqui a escada. Depois de fazer o lixamento, passamos o thinner, né, pra fazer a limpeza. E depois disso, passamos o convertedor de ferrugem, né, o TF7. O TF7, que é muito bom. Passamos 2 mãos dele. E aí, depois disso ainda, passamos o Hammerite pra fazer o acabamento final. O Hammerite, ele vai tratar um pouco a ferrugem também e vai evitar com que tenha mais ferrugem, né? Então a gente fez essa prevenção da estrutura do ônibus também. A gente passou ele todo na estrutura aqui embaixo do ônibus, aqui debaixo dessa placa de alumínio e também em todas as laterais do ônibus. Ferrugens tratadas e sobrou pra gente tapar o buraco do teto, né? Afinal, como a Paula disse, a gente retirou a clarabóia, que é gigantesca, e o exaustor, que é pequenininho. E galera, pra fazer isso, a gente usou um pouquinho da vetroresina, que é o que a gente vai fazer o fechamento da lateral do ônibus, né? Que vocês vão ver nos próximos vídeos. Então a gente cortou o que dava ali, teve que cortar em mais pedaços, porque ela já tava meio que contada pra fazer o nosso banheiro e o fechamento lateral. E depois de colocar ela embaixo da clarabóia do exaustor, a gente usou a manta de fibra de vidro com a resina pra fazer, né, esse total isolamento pra grudar a fibra de vidro, que já é o teto, né? Então a gente grudou fibra de vidro na fibra de vidro. E depois... e depois disso, gente, depois de usar essa manta de fibra de vidro, né, pra deixar ali o mais isolado possível, a gente decidiu passar a massa de poliéster, porque com a manta ficou desnivelado, ele não tava bem no mesmo nível, tava com uma barriga, assim. Aí a gente passou a massa de poliéster pra tentar dar uma nivelada. Não foi fácil, porque no começo a gente achou que uma lata daria conta, mas foram precisas 3 latas e muito lixamento, muito lixamento. E acreditem na Paula, porque essa parte acabou ficando com ela, galera. A gente achou que realmente era só um pouquinho, mas deu um baita trabalhão. A Paula tava em cima do teto, toda branca, cheia de poeira. Depois de lixar o braço dela, vocês vão ver também, vai ficar gigantesca. Vou ficar forte. Mas essa massa de poliéster, ela é importante também pra corrigir essas imperfeições, né? Então o acabamento com ela vai ficar bem melhor, assim. E foi difícil, mas tá dando um resultado muito bom. Ela é usada até na funilaria de carro, né? Quando tem amassado e tal, eles colocam ela pra corrigir. Então o trabalho no final aí deu boa. Se você tá ainda esperando pra ver o tour desse ônibus, pode ficar tranquilo, porque agora a gente chegou na última etapa. A gente queria que tivesse sido mais, né? Mas galera, chegamos na parte da solda, que foi uma parte de desafio, né? Porque a gente decidiu comprar uma máquina de solda e eu decidi aprender a soldar. Então, obrigado tutoriais do YouTube. É a prova aí de que você quer fazer alguma coisa, você consegue, né? Você consegue aprender
aprender. É só pesquisar muito, né? Exatamente. E a solda, galera, como eu falei, as janelas são grandes. Elas são 1,25 por 80 de altura. E como a gente vai colar a vetroresina nela, que não é um material tão duro, a gente precisou fazer vários esquadros assim, para não ter um espaçamento tão grande. Inclusive, né, dos esquadros das janelas. Vamos ter 3 janelas aqui no nosso motorhome. Uma vai ficar na cozinha, a outra vai ficar no quarto e a outra vai ficar na sala, que é bem grandona, bem bonita. Parece que é vários cômodos, mas na verdade é tudo em um tudo só. junto. Mas daí com esses esquadros, né, a gente conseguiu visualizar melhor também e colocar no lugar certinho que a gente queria as nossas janelas. E é importante a Paula falar isso, galera, porque é muito difícil a gente conseguir definir o lugar das coisas, difícil. A altura da janela, onde vai ficar assim exatamente. E a gente tem que pensar em tudo já, né? Com o ônibus do jeito que tá, tipo, a gente, beleza, a gente tem o projeto e tudo mais, mas na hora do vamos ver, que você vai soldar um negócio e sabe que vai ficar pra sempre ali. Nossa, foi uma tarde inteira que a gente esquentou, brigou, tomou remédio pra dor de cabeça, rolou um monte de coisa, mas a gente conseguiu chegar no resultado final. E agora chegamos na parte do tour. Que é a parte que vocês devem estar mais esperando, né? Então bora lá. Sejam muito bem-vindos, viajantes, à nossa futura casa. De cara que a gente já tem a escada, né? Que a gente tem que dar uma arrumadinha. Já tratamos com o Hammerite, aqui já tá tratado também. Aqui a gente provavelmente vai mudar alguma coisinha, né? Que tem uma porta de 2 folhas. Mas sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o motor da porta que a gente provavelmente vai retirar, né? Quando for fazer ela certinho. E aqui, gente, é todas as soldas que a gente já fez. Aqui vai ser a parte que vai ser fechada. Então você vê a quantidade de metalon que tivemos que soldar. Aqui já vamos ter uma janela, né, linda? Essa daqui vai ser a nossa janela da cozinha, né? Que provavelmente ela vai ficar... Provavelmente não, ela vai ficar em cima da pia. A pia vai ficar centralizada aqui, né? A torneira. E as janelas já estão até lá na nossa bagunça, galera. Então fiquem atentos bagunça. Que logo vai ter vídeo da gente instalando essas janelas. Eu acho que a gente não falou aqui ainda, mas o ônibus ele fica no galpão. Então a gente tem esse lugar aqui fechado, né? Que é ótimo, na sombra. Pra gente tá sendo muito bom conseguir construir ele aqui. O problema é que quando chove a gente tem um galpão coberto, mas a gente mora numa cabana, em cima de uma montanha lá pra lá, então a gente tem que pegar uma chuva pra chegar aqui, mas já tá muito bom, só do ônibus tá protegido, né? Aqui vai ser a nossa janela do quarto, então a gente já deixou o espacinho reservado pra ela também. Aqui tá todo fechado. E aqui vai ser a nossa janela da sala, que vai ser a maior janela da casa, né? Que a gente tá mais ansioso pra ver como ela vai ficar. E aqui embaixo vai ser o nosso sofazinho. Não, vai ser demais, galera, ó, a caixa de roda tá até aparecendo, olha que massa. Subindo o pneu aqui. E uma outra coisa, a gente acabou colocando aqui, ó, na estrutura, essa borracha, que a gente não falou, mas que a gente também colocou, pra ela não fazer tanto barulho quando a chapa de alumínio estiver em cima, né, pra dar uma diminuída aí nos ruídos. E além disso, galera, a chapa de alumínio, a gente vai colocar uma parte do compensado naval, que já tá aqui também. Vamos colocar umas ripinhas, colocar o isolamento térmico dentro dessas ripinhas e depois vai mais uma chapa de compensado. Então, assim, esse é o nosso assoalho, mas depois a gente vai ter mais um chão. E aqui ficava o nosso exaustor, né, aqui nesse espacinho aqui redondinho, e aqui a gente consegue ver até o laminado de fibra de vidro que a gente colocou lá em cima pra tampar. Mas aqui na frente, nesse espaço grandão aqui, ficava a nossa claraboia, que era gigantona, e também a gente consegue ver aqui a fibra de vidro que a gente fez pra usar o fechamento, pra fazer o fechamento. Isso, fizemos uma solda aqui pra dar mais sustentação, né, galera, porque era um buraco muito grande, ali não precisou. Mas aqui a gente fez e lá o teto já tá bonitão agora. E aqui já dá pra reparar que é o nosso bagageiro, não é mesmo, galera? Olha o tamanho que vai ficar a porta. Então quer dizer que aqui vai ficar a nossa cama, né? A gente vai fazer uma estrutura com a cama também pra botar ela nesses ferros, colocar uns metalões de fora a fora. E vamos ter toda essa vista maravilhosa. Já pensou, linda? A gente na cama e todo esse janelão pra gente observar. A gente fez questão de deixar essa janela grandona lá atrás pra gente ter essa visibilidade, né? A gente tá muito ansioso pra ver aí as paisagens mais diferentes da nossa vida por essa janela. E se você tem curiosidade pra saber como vai ficar o nosso layout, já se inscreve no canal, porque logo vai ter vídeo. A gente mostrando exatamente como vai ficar essa casinha maravilhosa. E aqui, gente, era onde ficava aquela chapa que deu maior trabalhão pra gente tirar. E agora ele tá assim, todo limpinho, todo bonitinho. Dá pra ver até a marcação dela, galera. Imagina tudo isso daqui até aqui embaixo de terra. Não tinha como a gente deixar a nossa casa assim. E daí agora, depois disso, a gente vai colocar toda a parte de isolamento, né? Antes de colocar o compensado. Ele tá todo cinza assim porque foi o Hammerite que a gente passou, né? Toda essa parte que tá mais cinza aqui, tanto das laterais quanto lá embaixo, é o Hammerite. E já dando um spoiler pra vocês, a gente deixou o laminado de fibra de vidro ali, ó, esperando
ele tá desdobrando um pouquinho pra depois a gente fechar todo o nosso ônibus. Então provavelmente no próximo vídeo não vai estar nem mais com essa amplitude aqui, porque ele já vai estar todo fechado. E aí eu quero ver, porque daí sim a gente vai conseguir sentir, né, como a gente vai ficar aqui dentro do ônibus com ele fechado, porque ele todo aberto assim, a gente não consegue ter muita noção de espaço, né? Sim, galera, vamos dar uma voltinha aqui fora pra gente mostrar o ônibus por fora também, né? Olha que coisa maravilhosa que é esse busão. Vem pra cá, baby, pra eles verem o seu tamanho perto dele. Então é o nosso ônibus, gente, Iveco City Class 2009, o busão que vai acompanhar a gente por muita aventura. Ele parece ser um pouquinho velho, mas pra gente olha ele até destruído assim. Lindo demais. Ele é o nosso xodó, né? Afinal, é o nosso sonho. Como a gente já falou no outro vídeo, ele tem 6,50 de comprimento, então ele acaba sendo até menor que muitas vans, né, que são extra long e tudo mais. Então de cara ele parece gigante, mas ele tem um tamanho menor que uma van extra longa. Vai ser bem massa aí pra gente conseguir ter uma boa mobilidade durante a viagem. Eu acho que a única coisa que ficou faltando pra gente mostrar é o painel aqui da frente, que tá todo cheio de pó, na realidade, porque a gente tava lixando todo o ônibus, todo né? destruído e todo cheio de pó. Mas ele a gente vai dar uma atenção depois, aí quando a gente der andamento, né, na construção, a gente vai trocar algumas coisas dele aqui, a gente vai ver como é que vai fazer. A gente inclusive tá esperando pra fazer a elétrica do nosso busão, galera, que estamos na fila, né, estamos aguardando aí como passou o final de ano, começo de ano, que vai tirar, eu já deixei separado todo esse cabeamento que era do ônibus, né, pra clarabóia, para as luzes que são aqui, tudo isso daqui vai arrancar tudo fora, esse painel também, que a gente não quer, que aqui tinha um suporte, vocês vão conseguir ver no outro vídeo, né, que abria a porta, fechava a porta, a gente quer deixar ele o mais limpo possível. O Debbie fala a elétrica do ônibus mesmo, né, das luzes do ônibus e tudo que diz respeito só ao automóvel ônibus, né, que é a elétrica da casa a gente que vai fazer. A elétrica da casa ela vai ficar totalmente separada, a gente que vai montar, a gente vai ter várias novidades pra vocês, mas vai ser muito massa mesmo. Muita coisa ainda pra mostrar aqui pra vocês, né, tanto dessa parte da construção, quanto de coisas novas aí que vão surgir. Então é isso, viajantes, a gente espera de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E quem quiser deixar um comentário aí pra gente, né, do que vocês estão achando, algumas dicas, como a gente tá novo aqui no YouTube, então qualquer comentário aí que vocês façam é super bem-vindo. Então a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser do fechamento do nosso ônibus. Que vai fazer toda a diferença. Então, e é isso, gente. Até a próxima, galera. Até o próximo vídeo.